Vocês já estão cansados de dar oi, né? Eu também. Tá pausado ainda? Tá normal? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Como que estão as coisas? Boa noite. Flávia só ri, né, Flávia? Ai, lindeza. Te vendo e ouvindo, tá normal? É? Então tá bom. Melhorou. Nós vamos começar. Eu combinei com a Lena da gente fazer o seguinte. Como a gente tá travando, eu acho que pode ser a internet de todo mundo, viu, Carol? Eu tava vendo, né, a gente tá vivendo, assistindo live o dia inteiro no Instagram. E eu tava vendo artista também, toda hora a internet travando, tentando fazer live, não conseguindo. Então, não é só as nossas pobrezinhas internets, não. Estamos na fé. Vai dar certo, Flávia. Né? Nós vamos sobreviver a isso tudo e é o que a gente mais quer. Mas eu vou começar a conversar um pouquinho aqui com vocês, vou me apresentar, vou explicar um pouquinho, contextualizar um pouquinho da live, falar sobre alguns pontos que eu acho importantes. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu fico aqui por umas meia horinha, talvez, 40 minutos. Tem 45 livre no meu Instagram. O que tem lá, Flávia? Livre? Perdi. Então a gente vai continuando, vai começando por aqui. E daqui uns meia hora, 40 minutinhos, eu encerro. E aí eu tento entrar lá. A Lena tá dando ideia aqui, ó. Vai falando, podemos pensar num outro horário. Porque talvez esse horário também seja o que, né, fica mais sobrecarregado. Todo mundo na internet, muitas lives. Tem 40. Nossa senhora, pois é, tem live pra cacete. Mas vamos conversar então um pouquinho. E aí a gente tenta, se a gente não conseguir mesmo fazer hoje com a Lena, a gente tenta um outro horário, num outro dia, né? A gente pode tentar durante a manhã, na hora do almoço, não sei. A gente vai tentando aí, vai jogando. E eu vou tentar salvar também. Mas então, meu nome é Vanessa. Eu sou enfermeira obstetra e neonatologista em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fui doula por mais de 10 anos, também aqui em BH. Sou da primeira turma de formação de doulas em Belo Horizonte. Formei pelo Gamas, né, da Ana Cris. Eles vieram dar um curso aqui em BH. Ei, Ana Paula, lindeza. E eles vieram dar um curso aqui em BH e aí eu fui dessa primeira turma que participou. Eu também tô amando ver vocês, gente. Vocês sabem que eu sou assim, eu perco o foco rápido, né? Mas pode continuar falando essas coisas aí. Como assim? Temos neném de novo, Ana? Gracinha! Parabéns. Mas eu também tô morrendo de saudade de todo mundo, né? Já sou uma pessoa carente em quarentena, então vocês não imaginam o sofrimento como que tá. O áudio tá bom, porque eu tô encostando o celular na mesa aqui. E aí o celular é um aparelho novo, então não sei nem por onde são as captações de áudio dele. Espero que esteja tudo bem. Nós estamos vivendo um contexto muito grave, né? Uma pandemia grave mundialmente. E provavelmente vou chorar nessa live, né? Quem já me conhece um pouquinho, quem já teve aula comigo, sabe que eu choro um pouquinho. Porque a situação é triste mesmo, sabe? É desesperadora.
Mas a gente não pode se desesperar, né, o tempo inteiro. A gente tem que tentar manter a calma, a centralização, para não piorar a situação, né? Lembrar daqueles conselhos quando a gente está lá num voo, que caso o avião caia, né? Se a gente piora a situação, o negócio não dá certo. Então a gente tem que tentar manter a tranquilidade. Oi, Ellen! Que saudade de vocês, gente, que delícia ver vocês aqui. Mas então, nós estamos num contexto gravíssimo de pandemia e, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam do que se trata, não entenderam da importância da quarentena e acham até que tem um certo exagero, né, das pessoas, de algumas pessoas em si. Ei, maravilhosa! Love, love, love. Tem um certo exagero das pessoas que estão tentando conversar e explicar a situação, mas infelizmente não é exagero. Hoje, né, o Ministério da Saúde liberou tem pouco mais de 1 hora o boletim diário e já temos 201 mortes confirmadas com coronavírus. E a gente sabe que esse número é uma subnotificação, que na verdade é muito mais do que isso, que os casos de infecção também são muito maiores do que isso, né? Assim, por cálculos estatísticos, a gente prevê pelo menos 15 vezes mais de infecção e um número de morte também maior, não chega a 15 vezes mais, mas um número bem maior do que o colocado para a gente até o momento. E a gente, Lena é uma amiga muito querida minha e a gente conversando ontem, a gente teve uma ligação despretensiosa que era para ser rápido, durou mais de 2 horas. E a gente começou a conversar um pouco sobre o que a gente tem estudado, né? Porque num mundo com muita informação, com a internet, com a tecnologia nas nossas pontas dos nossos dedos, a gente recebe muita informação o tempo inteiro, mas não necessariamente é uma informação de qualidade, é uma informação fidedigna. E por receber uma quantidade, uma enxurrada muito grande de informação e ter já as demandas pessoais, né, e familiares, a gente é mais prático para a gente reproduzir aquilo sem pensar muito, sem estudar muito sobre isso. Então, a gente vai reproduzindo discursos porque a gente acredita que aquilo é verdade. E um grande problema das fake news é que elas são baseadas, grande parte do que é das notícias de fake news, parte delas 60%, 70% são reais, e aí joga 30%, 40% ali de mentira, de notícia falsa, de coisa errônea, e aí fica até difícil para a maioria das pessoas entenderem se aquilo realmente não é de verdade, né? Porque tem tanta informação que confere, mas é isso, né? A gente tem tido um bombardeio, mas a gente tem que buscar informação de qualidade. E eu tô vendo que tem muitas clientes aqui queridas que ganharam neném comigo, mas também tem muita doula, né? Tem médica aqui. E espero que tenha enfermeira obstetra. Deixa eu ver, as meninas do Ser Materna parece que tinham entrado, acho que estão aqui ainda. Mas é importante a gente, como profissional, né, que trabalha com a saúde, a gente buscar informação de qualidade em lugares que sejam confiáveis. E a gente tem visto que, infelizmente, a maior parte da população não está tendo acesso a essas informações e, quando tem, desacreditam, porque o cenário é muito ruim mesmo, né? E aí eu falo isso tentando rir, tentando ser fofa, mas a situação é muito feia e a gente já tem muito mais morte do que o que está aí nos boletins.
e a gente vai ter um número crescendo ainda mais, né? Se vocês pegarem os boletins aí da última semana, vocês vão ver como que está sendo um crescimento exponencial, e na próxima semana isso vai aumentar mais ainda, né? E aumenta em valores imensos. E a gente precisa tomar esse cuidado, sabe? Com as pessoas, com a gente. Eu tô aqui divagando um pouquinho para esperar bastante pessoa, né? Para esperar o pessoal entrar, se cumprimentar. Mas a situação é muito triste, é muito pesada, e quando a gente passa por notícias muito difíceis pra gente, nossa primeira resposta de sobrevivência é negar os fatos, né? Aí a gente brinca lá que o corno é o último a saber. Na verdade, ele não é o último a saber, né? Ele tem ali algumas coisas, mas ele prefere não acreditar, porque a realidade é pesada e é dura demais para lidar com ela. Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de saúde muito grave, é a mesma coisa. E essa notícia, sem dúvida, faz isso com a gente também. Deixa a gente querendo negar a realidade. Mas a gente tem que trabalhar de acordo com a ciência. E nós doulas, né, nós enfermeiras obstetras, médicos obstetras, que trabalhamos com a humanização, a gente fala tanto sobre ter informação de qualidade, evidência científica nível A, só que a gente não pode usar isso só quando convém pra gente, né? Então a gente tem que ter informação científica de qualidade o tempo inteiro, a gente tem que confiar nela, mesmo quando ela mostra pra gente que talvez a nossa presença não vai ser tão boa, tão positiva assim. Eu acho que é família de todo mundo. Eu tenho esse processo de negação diário, assim. É um processo de sobrevivência mesmo, né? A gente, para tentar não surtar, a gente tenta levar a mente para outros lados e desacreditar um pouco, né? Ontem circulou o vídeo lá do trecho da entrevista do Mandetta, e ele falando sobre diminuir um pouco o acesso às informações, mas nesse momento a gente não pode fazer isso, né? Quem tá grávida aí, ou quem já esteve grávida e passou pela assistência com a gente, uma das coisas que a gente fala é assim: pré-parto, no momento pré-parto, a gente tem que estudar bastante, tem que pesquisar bastante, tem que conhecer, tem que buscar informação para tomar decisões mais assertivas, para que na hora que as coisas estiverem acontecendo, não que a gente vai ter um controle, porque a gente não vai ter, nem no parto, nem na vida, mas pelo menos a gente vai ter um pouco de ideia do que está acontecendo e do que a gente pode fazer para lidar com essa situação, né? Quando chegar lá na gestante e falar, olha, você não está contraindo bem, a gente tem uma opção para melhorar o parto e as contrações, de romper a sua bolsa, de ligar a ocitocina, né? Qual para você é melhor? A gente tem que pelo menos saber quais as implicações de um e outro, para saber até nas nossas relações com a gente mesmo, o que pra gente a gente acha mais tranquilo nesse momento. Então, a gente tem que buscar informação, e aí eu tô aqui primeiro puxando a orelha dos profissionais, porque eu tenho visto uma galera com umas condutas não tão boas, e não tô aqui para apontar dedo para ninguém mesmo, isso não é especificamente para ninguém, quem me dera se fosse para uma ou duas pessoas, até porque se fosse para uma ou duas pessoas eu chamaria essas pessoas para conversar, né? Então não é. A gente está fazendo uma live para que seja abrangente, para o máximo de gente possível possa ter acesso a isso. A gente precisa ir atrás de informação de qualidade e tomar decisões baseadas em evidência científica. Não dá, nesse momento de negação, todo mundo quer tentar minimizar para si mesmo o processo, para tentar lidar melhor com isso e sofrer menos, mas a gente tem que pensar em coletivo agora. E as nossas ações individuais vão fazer toda a diferença para o coletivo. Eu vou ver aqui que tem uma pergunta da Carol. Deixa
Deixa eu ver. Vanessa, em parto hospitalar, acredito que é bom mesmo diminuir o fluxo das pessoas, mas em impedir. Então, a Carol tá falando, né, que quem não tá grávida agora, ou não trabalha especificamente com parto, talvez não saiba do que é o assunto. As maternidades de Belo Horizonte, na verdade, assim, eu chuto dizer que as maternidades do Brasil, né, porque eu não tenho informação que me fale assim, a cidade tal está permitindo normalmente a entrada. Se não tá todas as maternidades, pelo menos a maior parte delas vetou visita, né, para quem tá lá na maternidade. Então, gestante pariu, passou por um processo de cesariana, bebê nasceu, passou por qualquer outro processo, está lá dentro, ela não pode receber visita, ela tem direito a um acompanhante, que isso é garantido por lei, mas eles estão diminuindo o acesso dos profissionais mesmo na maternidade. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, até então, até pouco mais cedo, era só o Otaviano Neves, e eu acho que o Santa Fé ainda estava permitindo a entrada de doula. Se alguém tivesse informação aqui com certeza, escreve aqui embaixo para mim se Santa Fé tá ainda, porque até onde eu sabia ele estava, mas hoje eu tive que era só o Otaviano Neves que estava permitindo a entrada de doula. As maternidades públicas de Belo Horizonte que têm doulas nos seus quadros de funcionários, né, de colaboradores, dispensaram essas doulas porque não faz sentido mesmo. E aí a gente tem duas correntes principais dentro da humanização e das mulheres que buscam, um parto mais respeitoso. A gente tem uma galera que está falando ok para isso, para vetar mesmo os profissionais, e aí a gente tem de doula, de enfermeira obstetra, de fotógrafo, de filmmaker. Até ontem à noite, eu sei que o Neocenter estava permitindo a entrada de enfermeira obstetra. Hoje eu não sei, porque realmente as informações estão mudando muito rápido, né? A gente tem que pensar que o coronavírus 19, ele é um vírus novo em relação à interação com humanos, né? Ele é um vírus já presente nos animais, em algumas espécies, mas Entendi. Carol tá falando que parece que numa TRD pode entrar fotógrafa se a paciente não tiver suspeita de Covid. Mas, né, é o que eu tô falando, toda hora as informações estão mudando. Então, é um vírus com interação nova no ser humano. A gente não entende muito bem como que esse vírus funciona, qual a capacidade dele. O que a gente sabe nesse curto espaço de tempo, né, de pouco mais de 3 meses, é que é um vírus que se espalha muito rápido. A virulência dele é muito alta. Então, se a gente pegar os outros processos viróticos e de doenças graves que a gente teve nos últimos 100 anos, a gente tem doenças com uma letalidade que mata mais, né, uma letalidade maior, mas com uma virulência mais baixa. Então, que eles demoram mais tempo para passar de um ser humano para outro. E qual que é a grande diferença disso? Por que mesmo o coronavírus matando menos do que outros, ele está sendo tão importante, está deixando tanta gente em estado grave e óbito e parando o mundo, né, gente? A gente tem que pensar que assim, eu estou lutando para estar na maternidade com as minhas clientes, porque é muito importante para elas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Eu trabalhei 10 anos como doula, eu me sustentei, eu paguei a minha faculdade, eu paguei a minha pós-graduação, trabalhando como doula, paguei minhas contas. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma de como que esse processo é difícil pra gente, não, sabe? Para as enfermeiras obstétricas também, para as fotógrafas, para as filmmakers, né? Quem trabalha como autônomo tem essa dificuldade muito grande. Então, eu não tenho dúvida de que está sendo difícil, mas a gente tem que parar de pensar só na da gente agora, a gente tem que pensar no coletivo. E por ser um vírus
Já superar. Essa informação eu ainda não tive, não, mas eu confesso que hoje eu estudei pouco, eu li pouco. Eu tenho lido, já tem 2 semanas, né? Hoje é terça-feira. Hoje tá fazendo 14 dias que eu não saio de casa, nem pra ir no portão mesmo. Então, nesse tempo todo eu tenho estudado muito. Mas hoje venho tendo febre durante a semana, e aí hoje eu voltei a ter febre, né? Tô com um pouco mais de incômodo, então eu fiquei mais quietinha mesmo. Fiquei só por conta de chamar vocês pra live com a Arlena, que a gente não conseguiu fazer ainda. Mas o que a gente pode falar, né, do grande problema do Covid-19? É que ele é um vírus que se espalha muito rápido. E nenhum país do mundo, nenhuma cidade do mundo tem capacidade para receber todas as pessoas que vão adoecer. Porque como é um vírus que nunca teve contato com seres humanos, né? A gente nunca teve interação, o vírus nunca teve interação com o nosso organismo, então todos nós somos susceptíveis, todos nós podemos ter essa doença. Ninguém tem barreira imunológica para isso, né? Na verdade, assim, a gente tem pouco mais de 2.000 casos de cura do coronavírus, que são as pessoas que já passaram por esse processo agora nos meses anteriores e estão curadas. Mas fora eles, o resto, toda a população mundial pode ter acesso a esse vírus, pode ter contato com ele, vai ter contato com ele, na verdade, e pode adoecer. Grande maioria não vai ter nem sintoma nenhum. Uma parte das pessoas vão ter sintomas gripais, né? E aí gripe não é resfriado. Gripe é um processo muito mais intenso, que a gente tem febre, a gente tem outros quadros clínicos que não cabe aqui explicar, até porque está sendo veiculado o tempo inteiro os sinais e sintomas de alerta, né, para o coronavírus. Mas Flavinha, outra Flávia. Não vou conseguir te chamar para participar da conversa não, porque senão a internet vai travar. Mas, então o que está acontecendo? A gente tem um vírus que se espalha muito rápido, que adoece, que tem potencial para adoecer toda a população mundial, que a grande maior parte dessas pessoas não vão ter quadros graves, que inclusive vão ser assintomáticas, vão ter o vírus, não vão saber que tem, e ok, vai passar por esse processo bem. Mas a gente tem uma pequena parcela que vai precisar, mais de 100 mil já se recuperaram. Lena, eu vi hoje um artigo publicado na Inglaterra, um artigo não, né? Uma notícia inglesa, falando de 183 mil, mas eu não sei se é verdade, né? Depois eu vou voltar lá para ler direitinho, mas sendo 100 mil, 183 mil, que bom. Mas perto de uma população mundial isso não é nada, né? O que a gente toda hora eu olho para trás porque eu tô na varanda e passa gente na rua conversando, o meu foco vai. Mas a gente tem um potencial muito grande de pessoas para se adoecerem. E mesmo sendo uma porcentagem pequena das que vão ter contato, vão ser as que realmente vão adoecer, que vão precisar de cuidados hospitalares, como é um vírus que se espalha muito rápido, né? Como a gente falou, a virulência dele é muito grande, então as pessoas vão se adoecer juntas, ao mesmo tempo. E o que isso faz? Isso causa um colapso, mais de 750 mil infectados. Isso causa um colapso nos sistemas de saúde. E aí é público, particular, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Cuba, da China, do Japão, da Coreia do Sul, de todos os lugares. Mesmo esses países que estão lidando de forma melhor com a pandemia, eles também não têm capacidade de receber toda a população, que se a população toda adoecer junto, a pequena porcentagem dessa população que precisar de hospital, eles não têm como receber essas pessoas. A gente não tem isso em nenhum lugar do mundo. Por isso que ele está sendo um vírus tão letal, né? Porque a gente pensa que a mortalidade dele não é tão alta comparada com outras doenças, mas como ele se espalha muito rapidamente, as pessoas todas vão adoecer juntas. E aí as pessoas todas do planeta adoecendo juntas, o número, o N da porcentagem ali que vai precisar de hospital é muito grande. E a gente sabe que
Se não tiver essa assistência hospitalar, a chance de óbito é muito grande. Com a assistência hospitalar, isso diminui um pouco, e aí uma menor parcela ainda vai precisar de UTI, de CTI. Vai colocando as informações aí pra gente, Lena. Vai precisar de UTI, vai precisar de CTI e não vai ter acesso a isso, né? Então essa é a grande gravidade da situação. E pensar que um outro ponto muito importante é que, como a maior parte das pessoas não vão ter sintomas, não vão ter sinais disso, elas não vão saber que tem o vírus, né? E a gente vivendo e circulando por aí, eu sem sinal, sem sintoma nenhum, circulo na rua porque eu falo, ó, tá tudo bem comigo. Eu sou enfermeira obstetra, fui doula por muitos anos, o que eu sei muito bem lavar as mãos de forma cirúrgica, com precisão cirúrgica, vou usar máscara, vou usar capote, vou usar tudo que for necessário, todos os EPIs possíveis, e eu tô bem, eu não tenho vírus, isso não é um problema. Só que é um problema, primeiro porque eu posso ter o vírus, né? E aí eu tô falando com profissionais que vão circular nas maternidades. Eu posso ter o vírus e aí eu vou transmitir para outras pessoas, ou eu realmente posso sair da minha casa bem sem estar doente, mas ir para um ambiente hospitalar aumenta muito a chance da gente ter contato com ele. Né? Porque ele é um vírus que se espalha muito rápido e porque a gente está deixando os hospitais só para os casos gravíssimos. Né? Por isso que muita gente fala assim, nossa, mas gente, fulano de tal teve febre, o médico mandou para casa, não quis internar. Não é para internar mesmo, para internar quem vai precisar de cuidados hospitalares urgentes, porque até esses a gente não vai dar conta. A maioria das pessoas, né, pelas previsões que a gente tem estatísticas, mais uma vez usando a ciência, não é achismo, a gente vai ter nas próximas... minha voz começa a falhar. A gente vai ter nas próximas 2 semanas um quadro muito grave. Serão muitos doentes, um número de mortes muito grandes, e podendo chegar a um momento que os hospitais vão ter que escolher mesmo quem que eles vão atender, né? E aí, dentro da ética médica, a gente tem lá que se você tem uma pessoa de 50 anos doente, precisando de UTI, vou falar do PD, não esqueci não. Se a gente tem uma pessoa de 50 anos precisando de um leito no CTI, e tem uma pessoa de 80 anos precisando e a gente só tem um leito, vai ter que ser feita essa escolha, né, de para quem vai. E vai para quem tem mais probabilidade de sobrevivência. Então, a gente vai entrar num processo de ter que escolher quem a gente vai deixar morrer mesmo. E mesmo esses que a gente vai escolher para dar assistência, não necessariamente eles vão sobreviver, né? A porcentagem de óbito também não é pequena. E a gente tem que pensar que as internações em unidades de tratamento intensivo tem sido em média de 2 a 3 semanas. Então, a pessoa que adoece, ela vai ocupar aquele leito por uma média de 3 semanas. E isso é muita coisa. Então, por isso que é importante que a gente bate tanto na tecla de ficar em casa mesmo, de não sair pra nada, né? De sair assim, eu preciso de um medicamento que eu tomo e acabou. Aí eu vou na farmácia, compro e volto pra casa. Né? Mas assim, aqui em casa eu tomo remédio X, meu esposo toma remédio Y, minha mãe remédio K. Então, o dia que for sair, sai só uma pessoa da casa e compra para todo mundo. Não é para ficar dando voltinha na rua. É a mesma coisa com alimento, né? Lembrar que é importante a gente não ficar estocando nem alimento, nem medicação em casa, porque a gente vai ter pessoas que não têm condições de fazer essas compras para ficar mantendo estoque dentro de casa, né? E que a parcela da população muito vulnerável também, porque é a parcela da população que provavelmente não vai ter jeito e vai ter que precisar sair de casa para trabalhar,
não vai ter a opção de fazer home office. A gente está reclamando tanto do home office, mas tem muita gente que não tem a mínima condição de fazer home office, né? O Zezinho que vende picolé na rua, não tem como ele fazer home office. Então, a gente tem uma parcela grande da população que vai precisar continuar saindo de casa para trabalhar, que vai ser a população que vai estar mais exposta ao vírus, vai ser uma população que normalmente vai ter menos condições financeiras, então não vai conseguir comprar alimento de qualidade, medicação de qualidade, às vezes nem sabão. A gente tem que pensar que no Brasil a gente tem um número muito grande de pessoas vivendo em aglomerados, né, em favelas. E aí aqui eu vou usar o termo favela mesmo para todo mundo entender do que se trata. E essas pessoas, às vezes, não tem rede nenhuma de saneamento básico, não tem água, não tem esgoto em casa, né? Vivem pelos gatos da vida. E vivem num espaço muito pequeno, muita gente junto. Então, essa parcela da população tá fodida, né? Estamos todos, mas eles vão ser os primeiros que vão ter muitos problemas graves. Agora, num primeiro momento, que a gente tem um acometimento ainda muito baixo, a gente ainda está no início da subida da curva, né? Por isso que eu falei que as 2 próximas semanas vão ser extremamente tristes para a gente, mas essas pessoas que vão estar na rua, elas vão estar mais susceptíveis. E além delas, aqui muito, muito bem lembrado pela Lena, a gente tem o pessoal da segurança pública, a gente tem os nossos médicos, enfermeiros, abastecimento básico, os caminhoneiros, que, né, a gente já viu pela história recente do Brasil que se caminhoneiro para, a gente para tudo. Então a gente tem uma parcela da população, e a gente não pode fingir que ela não existe, que vai precisar sair de casa. Mas a gente também tem uma parcela da população que pode ficar em casa, e que nesse momento de negação primária a gente tende a querer sair para a rua, né? Porque para todo mundo, o próprio trabalho é de estrita necessidade, é de sobrevivência. Então, se você perguntar lá para o dono da sorveteria, ele vai falar: não, eu tenho que sair, porque se eu não sair trabalhar, eu não vou ter como sobreviver, a minha casa não vai ter como sobreviver. Então, por que eu estou falando isso? Para a gente, enquanto profissional, principalmente da área da saúde, a gente estudar de verdade, a gente não ir atrás de informações errôneas, de informações rasas, porque quando a gente estuda de verdade, a gente vê como que o cenário é muito feio, é muito triste. A vida que a gente tinha até 2 semanas atrás, essa vida não vai existir mais, né? Se terminar hoje o corona, todo mundo pode ir para a rua, as interações já não serão as mesmas, comerciais, financeiras. Então a gente tem que parar um momento e dar um passinho para trás e falar assim: putz, eu sei que o trabalho da doula é muito importante, eu não tenho a mínima dúvida disso, tanto que eu sou formadora de doulas, né?
Nesse cenário, eu vejo como saída para a gente um profissional externo, dentro da maternidade com a mulher. Porque se a gente põe mais de um, a gente aumenta essa chance. E a gente agora não está assim, mas a gente vai ver nas próximas semanas, a gente vai ver os hospitais lotados, né? Então é até de não caber gente mesmo. Então a gente tem que tomar esse cuidado. O que eu proponho e o que eu acredito que a Lena pense muito parecido também. A gente vai fazer essa live juntas, viu, gente? Eu tô meio que falando aqui de outros assuntos, contextualizando, gastando mais tempo para isso, porque essa live com a Lena, eu acho ela muito importante da gente fazer junto e ela vai acontecer. Então, a gente vai falar mais detalhadamente do que a gente propõe. Mas eu fiz aquela pesquisa, né, mais cedo aqui no Instagram. Eu vou colocar para vocês o resultado assim que a gente terminar aqui a live. Eu compartilho com vocês as informações. Mas grande parte da população não se sente mesmo segura saindo na rua, né? Grande parte dos profissionais de saúde também não. E assim, é massivo mesmo. A gente tem uma média de 200 respostas para cada perguntinha ali daquela, e dessas 200, a gente tem menos de 10 pessoas que são profissionais da saúde, que se sentem seguros em ir para uma maternidade atender mulher nesse momento. Então, nós estamos com medo, né? Quem está estudando e está entendendo de verdade o que está acontecendo está com muito medo. Eu tô pensando assim que provavelmente, se eu não morrer, pessoas muito próximas a mim vão. E eu não quero isso. Então, por isso que a gente tem que minimizar esses riscos e minimizar esses acessos dentro das maternidades. A gente sabe que o processo da saúde, em geral, ele tem muito a ver com informação, com educação em saúde, né? Isso faz toda a diferença em todas as áreas. E na área da obstetrícia, a gente faz um trabalho de educação perinatal muito grande com as mulheres, e eu vejo isso como principal ponto de apoio para a gente conseguir mudar tantas coisas e conseguir tantos resultados positivos nesse processo, porque a gente informa as pessoas, a gente trabalha com elas durante o processo e educa elas. Então, a partir do momento que eu falo que eu, enfermeira obstetra, se eu não entrar na maternidade junto com a mulher não vai ter uma assistência digna, uma assistência boa, né, que eu vou fazer toda a diferença, que eu sou o potencial diferenciador lá dentro para ela no parto, eu tô tirando dela o poder do parto, né? A gente fala tanto de empoderamento, então eu tô tirando o poder dela e falando que eu sou a fodona, que sem mim não dá, e que sem mim vai ser muito difícil, e que sem mim ela não vai conseguir. E a gente sabe que comigo vai ser muito mais fácil. E aí comigo aqui são os enfermeiros obstetras, são as doulas, o pessoal das imagens também, né? Mas assim, principalmente enfermeira obstetra e doula, que é assistência de saúde, que a gente vê que faz grande diferença para a mulher. Se a gente assume esse discurso, a gente mais uma vez está tirando o poder da mão das mulheres e colocando em outro profissional. E agora colocando na gente. Porque a gente está com medo, porque a gente quer continuar trabalhando, porque dias difíceis virão, né? Só que que moral que a gente vai ter? Como que a gente vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro? Né? Eu não consigo. Tanto que quem é minha cliente aqui e que está mais próxima de ganhar neném, sabe? Eu já entrei em contato, já conversei e falei que para a maternidade, infelizmente, eu não vou. Né? Enquanto a gente não tiver um quadro no Brasil que a gente tenha leitos disponíveis para as pessoas que precisam, para todas as pessoas que precisam, eu não vou para a maternidade.
não vou entrar na maternidade com a mulher, porque não é seguro e não é responsável da minha parte, e aí eu acredito que eu vou contra tudo que eu acredito na humanização, tudo que eu acredito como profissional. É exatamente, chegou a hora da gente colocar a educação perinatal em prática, né? A gente fala tanto, né, na hora de fazer os textões, de dar palestras, a gente não fala tanto assim, ai, porque a gente faz grupos, a gente não vende cursos para as mulheres, para se preparar teórica, praticamente. Eu também venho desses cursos, tá, gente? Não é jogando pimenta no olho de ninguém, não. Mas a gente não faz isso o tempo inteiro. Então agora é o momento da gente ainda mais redobrar em cima disso. E não é à toa que a gente decidiu fazer essa live hoje por uma questão de educação coletiva mesmo, porque eu falei com a Lena ontem à noite, né, no início da madrugada, eu acho, falei com ela, Lena, eu tô desesperada. Depois de tudo que a gente conversou hoje mais cedo, e vendo os dados acontecerem, vendo o que as pessoas estão fazendo, não é possível, será que as pessoas não entenderam? E não dá hoje pra gente assumir que, ai, que pena, eu não tinha essa informação, porque a informação tá aí, gente, ela tá circulando e ela tá disponível para todo mundo, né? Mas é o que eu falei, pra gente é mais cômodo mesmo a gente pegar uma informação ali que a gente acha que é boa e só replicar ela sem estudar. Então vamos pesquisar, vamos ler artigo, vamos ver o que está acontecendo nos outros países, nas outras cidades, vamos estudar sobre virologia, entender o que é um vírus, qual que é o potencial dele de ação, qual que é o potencial de mutação, né? A gente tem muita coisa para estudar. Então não dá para a gente vir com um discurso raso. E aí mesmo quem não é profissional da área da saúde, mesmo quem não é médico obstetra, quem não é enfermeiro obstetra, mesmo quem não trabalha diretamente com assistência à saúde, como as doulas, mas aí fotógrafo, filmmaker e população em geral, essas informações elas estão disponíveis, né? E a gente está vendo o que está acontecendo lá fora, na Itália, o que está acontecendo na Espanha agora, né? Eu não quero isso pra gente, apesar de já saber que, mesmo que todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter 40 mil mortes nos próximos 2 meses, pelo menos. Mas eu espero que sejam só. Isso só é doído, tá, gente? Só 40 mil mortes. Porque a proporção é muito maior se a gente continuar como a gente está. Postando foto, postando vídeo com o selozinho em casa do Instagram, fazendo texto, fazendo live, mas na real saindo de casa, de vez em quando dando umas escapulidas. Não vai funcionar dando escapulida, tem que ficar todo mundo dentro de casa mesmo. E deixar circulando só quem é estritamente necessário para atender essas pessoas que vão precisar e para atender o acesso básico que a gente vai precisar para sobreviver, que é alimentação e medicação, né? Então, assim, mas eu tenho uma lojinha e eu vivo disso, eu vendo calçado, eu vendo sandália. Fecha. Eu sei que é foda. E a gente vai passar por problemas econômicos graves, vamos sim. Mas esses problemas econômicos graves, eles vão matar menos do que a doença. Então a gente tem que pensar nisso e a gente tem economistas para isso, a gente tem estudiosos, né? Chegou a hora dessas pessoas estudarem e propor para a gente planos de ação, do que a gente pode fazer agora, nas próximas semanas e nos próximos meses para não quebrar, para continuar sobrevivendo. E é o mundo inteiro que está assim, né? Então não é falar assim, mas eu não posso quebrar. Gente, você viu que o mundo inteiro está assim? Você não é o último biscoito do pacote, né? A gente tem que botar esse protagonismo, então, da mulher em ação. A gente tem que... E eu tô muito feliz porque com as minhas clientes, assim, pouquíssimas... Na verdade, uma cliente só que ficou meio estremecida com a situação, mas todas as outras receberam a notícia. Quando eu fui conversar, explicando que eu não estaria na maternidade com elas, receberam essa notícia com muita tranquilidade, sabe? Falaram, olha, que pena, eu queria muito, eu tinha planejado muito isso, mas eu entendo que agora a gente vai ter que se virar de uma outra forma e vamos nos virar de uma outra forma. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque eu tô vendo uma receptividade delas. E eu acho que é esse o caminho. A gente tem que conversar com as pessoas, explicar o que está acontecendo e
quem vai ouvir e vai entender a gravidade do negócio, não tem como não concordar com isso, sabe? Com esse posicionamento. O que eu proponho pra gente? E é o que eu estou fazendo já. Não atender em maternidade, nem doula, nem enfermeira obstetra. No cenário que a gente tem atual, a gente ainda é possível que os médicos obstetras, né, particulares, continuem indo com as mulheres, fazer esse atendimento nas maternidades. Ainda é possível, se a gente mudar rapidamente a forma como a gente está lidando. Porque senão daqui a pouco o que vai acontecer é porque não vai dar para entrar esses profissionais também nas maternidades. Né? A gente não vai poder receber, a gente não vai ter espaço para receber essas pessoas e essas mulheres com dignidade lá dentro para ter atendimento. Então, para que a gente não chegue nesse ponto ainda mais grave, a minha proposta é, enfermeiros obstetras e doulas, a gente fazer essa assistência domiciliar. Mas, Vanessa, você está falando tanto para não sair de casa, mas você não vai sair de casa para ir no domicílio da mulher? Então, a gente vai fazer as consultas, os cursos, as oficinas, os tiras dúvidas, usando a internet. Ela não está aí, que bom, vamos usar ela, né? Há 100 anos atrás, a gente não tinha ela para nos ajudar nesse processo. Então, agora a gente tem essa ferramenta importantíssima para a gente sobreviver ao que está acontecendo. Então, a gente vai fazer esses processos via telefone, via internet e a assistência direta ao parto, né? Você como doula, se a mulher que você vai atender tem uma enfermeira obstetra, se vocês não são da mesma equipe, não tem muito contato, liga para essa enfermeira obstetra, manda mensagem para ela, conta que você é a doula da mulher, explica a situação e vai junto com a enfermeira obstetra. Quando a enfermeira obstetra for para casa, acompanha esse trabalho de parto, né? A gente consegue ainda em domicílio. E aí, aqui eu não vou falar de política de parto domiciliar, até porque eu não sou de equipe de parto domiciliar e a gente tem protocolos internos de cada equipe. Então, eu não vou apontar dedo aqui, não é uma realidade minha, não é um lugar meu de fala para explicar, para falar se deve ou não deve ter mais gente, ter menos gente, como que é a quantidade de pessoas no PD. Mas eu estou falando das assistências que eu presto normalmente e que eu vejo que muitas das colegas que estão aqui prestam, né, para o mesmo perfil de pessoas que precisam. Então, a mulher entrou em trabalho de parto, vai a enfermeira obstetra para garantir a qualidade da assistência para ela e para o neném, e a doula vai junto e presta essa assistência lá, junto com a mulher. Então, além da doula já ter feito, para mim, o que é 70% do trabalho dela, que é com informação, que é um trabalho pré-parto, ela ainda consegue dar essa assistência dos outros 30% em casa com a mulher. Isso, óbvio, né, gente? Não vamos doulas, vocês doulas não vão para a casa da mulher se não tiver um enfermeiro obstetra junto. Isso aqui na realidade de Belo Horizonte. A gente tem algumas cidades mais para o interior de Minas e outros estados do Brasil que a gente tem até obstetras que se dispõem aí a dar uma assistência em casa no início pré-parto, né? Assistência domiciliar de médico no Brasil é uma situação mais escassa, mas até fazer uma assistência pré-hospitalar, tem alguns médicos que fazem também. Então, se você doula, tá com uma gestante e ela não ia contratar enfermeira obstetra, não ia contratar médico obstetra, explique para ela que, infelizmente, agora não é possível você ir para a maternidade com ela, por uma questão de segurança coletiva, e inclusive por uma questão de segurança dela e dos familiares dela também, né? É de todo mundo, é para todo mundo agora essas mudanças. E converse com enfermeiras obstetras na sua cidade, com conhecidas. Esse é um momento que a gente tem que realmente repensar os nossos valores. E aí aqui eu vou conversar com você sobre valores financeiros e valores morais e éticos, né? Então, assim, é um momento que, inclusive, se possível, diminua o profissional, diminua o valor da sua assistência para que a gente consiga englobar outros profissionais. É meio que aquela história de dividir a renda, sabe? De equilibrar a economia. Então, assim, como enfermeira obstetra, o que eu já tenho feito é, as clientes que eu já conversei e expliquei a situação,
eu ofereci para ela 2 modelos para tentar tampar essa falta que eu faria na assistência domiciliar, na assistência hospitalar do parto dela. E aí um desses modelos é a opção de levar uma doula junto comigo no dia da assistência, se ela não tiver doula. Se ela já tiver, ok, que ótimo. E aí eu posso ou diminuir o valor da assistência ou oferecer uma consulta pós-parto para essa mulher num puerpério. E se ela não tem doula, fazer questão que ela tenha doula, que já é uma coisa que eu já estava fazendo há algum tempo, mas agora mais do que nunca, né? Agora eu acho que as mulheres vão entender mais ainda a importância de se ter uma doula. E uma doula o quão diferença ela pode fazer. E o quanto é a mulher e o bebê que fazem o trabalho, que a gente está ali só para dar uma assistência, para criar. Não é a gente que faz o trabalho, né? Essa é a hora da gente mostrar isso, depois isso em prática. E para a enfermagem obstétrica, a mesma coisa, né? A enfermagem obstétrica e as doulas agora é o momento da gente se juntar e entender que não dá para trabalhar sozinho, né? Esse é o momento da gente pensar coletivo, pensar em trabalhar coletivamente também. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Então, sobre o PD, que a Carol tinha perguntado lá em cima. Deixa eu até ver se eu consigo achar aqui. Vanessa, em parto hospitalar, acredito que é bom mesmo diminuir o fluxo de pessoas. Mas e em PD? Na verdade, o ideal é a gente diminuir o fluxo de pessoas em todos os lugares. Em parto domiciliar, a gente já tem, teoricamente, teria que ter um fluxo baixo de pessoas, né? Em parto, a gente tem que ter um fluxo baixo de pessoas. Sendo em domicílio, diminui muito essa quantidade de pessoas. Então, eu não vejo como um grande problema a gente ter 2 enfermeiras obstetras, que é o mínimo que a gente precisa para uma assistência de parto domiciliar garantida, segura, 2 enfermeiras obstetras, a gestante, obviamente, com o bebezinho intraútero, né? O acompanhante dela, a doula. Ih, tá acabando meu tempo. A doula e outro profissional junto, né? Eu acho que 6 pessoas no ambiente é ok. Então, um fotógrafo ou um filmmaker eu acho que caberia. Gente, vai encerrar aqui. Eu vou abrir de novo só para terminar de responder. Já vou começar a falar, porque senão a gente perde muito tempo igual da outra vez, né? Esperando. Fica mais de meia hora tentando. Então, eu não vejo, e aí é uma opinião minha pessoal, mas lembrando que eu falei, né? Eu não sou profissional que assiste parto domiciliar, então eu não tenho lugar de fala nisso, eu não tenho como falar o que realmente é bom e o que é ruim, mas eu vejo que talvez em um parto domiciliar, que a gente pensa que a gente vai ter mais espaço do que dentro de uma suíte de parto ou dentro de um bloco, de uma sala de bloco no hospital, ou dentro de uma sala de bloco num hospital, eu não vejo como um problema a gente ter 6 pessoas no ambiente, né? Mas 6 pessoas contando com a gestante e o acompanhante dela. Mas também não sei, isso quem vai decidir vão ter que ser as equipes de parto domiciliar no primeiro momento, né? Enquanto a gente não tiver uma decisão vindo do alto, vão ser as próprias equipes que vão ter que sentar e criar protocolos, mas aí mais uma vez eu convido as equipes a estudarem um pouco sobre o que a gente tem em relação a esse vírus, para ver o que é possível também, para tentar equilibrar a economia, né? E como que a gente equilibra a economia? Eu, como enfermeira obstetra, o que eu posso fazer para ajudar a equilibrar a economia? Favorecer que outros profissionais participem do processo de parto, né? Recebam um pouco pela assistência também, mesmo que nesse caso eu tenha que diminuir um pouco o meu ganho, que é o que eu estou tentando fazer, colocando... Não sei, Helena, a gente só tem 2 equipes de PD? Me contem. Há um tempo atrás me falaram que tinha uma outra equipe, uma terceira equipe, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu não conheço, eu perguntei o nome das pessoas, aí na hora eu não reconheci o nome de ninguém e caiu em esquecimento, eu não vi nenhum parto com essa equipe mais recente. A Odete continua assistindo parto?
Mas eu acho que tem ainda uma outra além da Odete, que a Carol falou Sofia, Bom Parto e da Odete, mas eu acho que tem uma outra equipe. E a Odete não tem mais. Eu acho que a Odete não tem mais mesmo, não. Eu acho que a Odete não tá nem em Belo Horizonte. Eu acho que a Odete tem Juiz de Fora. Uma coisa assim, né? A Odete não tá por aqui mais, não. Mas, bom, então essas equipes que vão ter que sentar agora e estudar sobre quais os caminhos a se tomarem. Mas, né, convido, assim, a pensar sobre não restringir o acesso desnecessariamente de algumas pessoas nesse ambiente. É isso mesmo, aí a Odete tem Juiz de Fora, a Odete mudou. Então é a gente pensar um pouco sobre isso. Na minha visão, não veria um problema de ter ou fotógrafo ou filmmaker. Os dois não dá. A não ser que não tenha doula, né? Porque a gente precisa de pelo menos 2 enfermeiras obstétricas, uma que seja enfermeira neo também, para dar assistência ao bebê caso precise. Então, assim, a gente já tendo 2 enfermeiras, a mulher, o acompanhante, a gente sobra 2 vagas. Eu colocaria a doula e alguém para registrar esse parto, ou um fotógrafo, ou um cinegrafista, né? Ou se a pessoa não quiser, também fotógrafo e cinegrafista, cineasta, coloca, sei lá, uma outra pessoa da família, ou de preferência não coloque ninguém, né? Porque o ideal é restringir mesmo, é diminuir o máximo possível. Mas essa é a minha visão, né? Mais uma vez eu tô falando isso, eu tive um contato, participei uma época de uma equipe de PD aqui em BH, na época eu ainda não era enfermeira obstetra, então eu ia como enfermeira assistencialista para os partos, e na minha visão é possível ter 6 pessoas, mas isso é um protocolo que as equipes vão ter que estudar e que são elas que vão saber até onde é seguro. Elas acham seguro ter uma quantidade maior de pessoas, né? Queria muito poder falar que a gente, pelo menos umas 8 pessoas, mas, né, a gente sabe também que parto, o quanto menos gente no parto, melhor. E num momento que a gente tem uma pandemia, melhor ainda. O que a Monique aqui, a equipe da Jéssica e Karina, que é a equipe de parto domiciliar, não é? Eu não acho que eu não conheço elas, desculpa meninos se eu conheço vocês, agora não tô lembrando quem são, mas eu sei que tem uma terceira equipe que surgiu recentemente, eu acho que surgiu no ano passado aqui em Belo Horizonte, mas até por ser recente, não sei se tem muito atendimento, então não vi muitos relatos, não vi muita coisa não. Sobre o ambiente hospitalar, eu sou realmente contra essa participação de mais de um profissional particular lá dentro. E no momento que a gente pensa que todos os profissionais são muito importantes, e isso eu não tenho dúvida nenhuma, a gente vai ter que pôr na balança quem pode fazer mais diferença para essa mulher. E aí, num cenário agora que a gente ainda pode prestar uma assistência domiciliar para ela, a minha recomendação é equipes, né, que já tem os profissionais montados e profissionais que não são de equipes, mas que são vários profissionais particulares contratados por uma mesma mulher, conversem, sentem para conversar e pensem em um plano de trabalho que a gente tenha doula e enfermeira obstetra em parte da fase latente, fase ativa com a mulher em casa, e essa mulher ir mais adiantada ainda do que a gente tem o costume já de levar para a maternidade, ir mais adiantada ainda para a maternidade e lá o médico obstetra receber ela. Porque na minha visão, em um contexto de um profissional que faria mais diferença para a mulher dentro da maternidade, é o médico obstetra. Isso se ela já pagaria o médico dela particular, né? Se a gente está pensando em outros contextos, talvez até pagar um médico obstetra vai ser muito caro para a mulher. E aí ela vai falar, poxa, eu poderia pagar a doula. Só que a gente tem que pensar que a doula não é papel da doula decidir o que vai acontecer tecnicamente com a mulher no parto. E até da enfermagem obstétrica que tem responsabilidade técnica, a gente sabe que
a gente tá de mãos atadas. Se chega um obstetra e fala pra você que não vai fazer e vai operar a mulher, mesmo você sabendo que não tem motivos para isso, você não tem como impedir, né? Então, assim, eu acho que nesse contexto das mulheres que são as nossas clientes, do nosso nicho que a gente tem aqui, da maioria dos profissionais que estão aqui na live, que já iriam contratar médico obstetra, enfermeira obstetra e doula, que doula e enfermeira obstetra prestem essa assistência em casa, porque ainda é tranquilo, mas aí é tranquilo tomando todos os cuidados do mundo, né? A gente vai sair de casa na enfermagem, eu acho que na área da saúde em geral, a gente tem uma máxima, assim, quando a gente está na faculdade, que a gente aprende assim, ó, todo cliente, todo paciente, todo cliente que cruzar com você é um potencial disseminador de doenças gravíssimas. Então a gente deve tratar todo mundo como se tivesse doenças extremamente contagiosas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. E agora a gente vai ter que fazer isso. Doula, enfermeira obstetra, fotógrafo, filmmaker, tomar muito cuidado com a higiene das mãos, com o contato, né, de saliva com as outras pessoas, pra gente tentar que seja menos mortes possíveis. E aí, nesse cenário, a gente conseguiria equilibrar e ainda doulas e enfermeiras obstetras continuarem trabalhando, as mulheres não sendo deixadas de lado, porque os médicos obstetras particulares delas vão receber elas na maternidade e já são pessoas com uma consciência de assistência diferenciada e ainda vão receber essas mulheres ainda mais adiantadas e às vezes até mais tranquilas lidando com o processo, porque a gente sabe que hoje muitos trabalhos em equipe a doula não vai em casa, a doula já encontra direto com a mulher na maternidade. Nesse contexto da doula ir em casa e dar essa assistência, a gente vai conseguir que essa mulher, pelo menos na teoria, eu acredito que essa mulher vai ir mais segura para a maternidade, mais tranquila, né? Mas isso tudo precisa ser conversado. O conversado não custa caro. Agora, o que não dá, sem abraço e sem beijinho. Isso mata a gente, né, Pri? A Pri é enfermeira obstetra também, querida, colega de pós-graduação. Vocês estão assistindo PD, Pri? Nem sei se eu posso te perguntar isso aqui. Se não puder responder, finge que não ouviu. Me responde depois no WhatsApp. Mas, né, a gente gosta de contato humano, a gente sabe como o contato humano faz toda a diferença no parto, mas a gente vai ter que tomar mais cuidado em relação a isso. Então também não é porque a gente vai continuar podendo ir no domicílio, prestar essa assistência, que essa assistência vai continuar sendo da mesma forma que era antes, né? É o que a gente conversou lá no início da outra live. O mundo, da forma como era antes, não vai voltar mais. E a gente tem que aprender a se modificar. É meio que lei de sobrevivência. Se você não tiver agora bom senso, não tiver equilíbrio, a gente não vai conseguir sobreviver a isso. E eu quero muito que daqui a algum tempo eu consiga encontrar as minhas amigas, né? Meu aniversário é final de setembro. Então, assim, eu quero de coração, no final de setembro, poder abraçar algumas pessoas. Mas a gente só sabe que isso vai ser possível se a gente se a gente criar mudanças drásticas agora, né? E aí assim, Vanessa, eu tô fazendo isso, mas a equipe tal não tá fazendo, mas a doula tal não tá fazendo, mas o hospital tá deixando a doula tal entrar, a enfermeira obstetra tal entrar. Gente, faça a sua parte. A sua parte já faz muita diferença. Exatamente. Todo deslocamento, tudo que a gente fizer, a gente tem que pensar que a gente faz parte da população. E não é para a população ficar em casa, então é para a gente ficar em casa. Sair de casa só em casos estritamente necessários. E aí a gente vai usar uma licença poética para que uma mulher em trabalho de parto, eu como enfermeira obstetra, Lena como doula, Carol, Monique como fotógrafas, Andressa como videomaker, a gente vai ter essa licença poética para poder sair de casa nesse momento. Mas aí a gente vai sair de casa com todos os cuidados possíveis e tomando todos os cuidados possíveis. A gente tem que pensar que nós somos grandes vetores.
num contexto parecido com o das crianças. Por que que as escolas foram fechadas no mundo inteiro muito rapidamente para lidar com a epidemia? Não é porque as crianças são as primeiras que vão adoecer e ficarem graves e morrer. É porque elas são as que vão passar por esse processo, provavelmente de uma forma até mais branda, e vão disseminar esse vírus. Porque quanto mais brando é, mais fácil a gente passa para o outro, né? Se a gente fica muito ruim, a gente nem consegue muito circular. E as pessoas não chegam muito perto da gente. Agora, se a gente está bem, aparentemente bem, aí a gente dissemina mais ainda. E o grande problema do Covid-19 é isso. A virulência dele é muito alta. Ele espalha com muita facilidade. Carol. A Monique, meu neném nasceu em agosto. Vou te encontrar antes do nível. Verdade. Monique, como que as coisas são, né? Monique já teve um parto domiciliar, eu tive a honra de ser uma das enfermeiras obstetras do parto dela. Agora ela tá grávida de novo. E eu não ia participar desse segundo parto porque eu estava de mudança para Irlanda, mas antes de me mudar eu tive um problema de saúde que vai precisar de tratamentos um pouco mais demorados, de cirurgias. E aí tive que cancelar a minha mudança. E aí com isso vou poder assistir ela e umas outras gravidinhas lindas, maravilhosas, que eu tava com o coração partido de não estar na assistência. Mas eu espero, né? Eu espero que até em agosto eu esteja viva e esteja com condições de saúde para prestar essa assistência. Porque se a gente não tiver mudanças drásticas, corremos todos grandes riscos, sérios riscos, graves riscos. E eu acho que é isso que a gente tem que entender agora. A gente tem que deixar de lado um pouquinho o nosso olhar, né? E pensar assim, mas eu sou doula e eu faço toda a diferença no parto. Você faz toda a diferença, principalmente em relação à informação, à educação perinatal. Então faça esse processo, invista mais ainda nele. A gente tem que lembrar as mulheres que elas são donas do processo, que são elas que fazem tudo, que a gente está lá para guiar nesse caminho, para ser uma mão amiga. Né? Agora, talvez um cotovelo amigo nesse momento. Mas reforçar isso com a mulher. Agora vai ser o momento. Esse vírus, ele vai mostrar pra gente quem são as pessoas de verdade, né? A gente estava conversando ontem, eu e Lena, e a gente falando que 2020 era um ano com grandes promessas, né? Lena, como que chama? É Xangô? Gente, eu não entendo, mas eu acho que é ano de Xangô e é o ano que as máscaras iam cair, é o ano da enfermagem, né? E o vírus veio para mostrar isso tudo de uma vez só pra gente. Vai mostrar de verdade quem nós somos mesmo, pra gente mesmo. E às vezes a gente vai achar que a gente é do lado bom da força e vai perceber que com as nossas pequenas ações a gente não tá tão do lado bom da força assim, não. Que pena, né? Assim, eu tô fazendo uma lista mental aqui dos profissionais que têm me decepcionado, sabe? Mas espero poder tirar esses nomes da lista rapidamente. Mas assim, tem me criado uma dificuldade em relação a alguns profissionais que ano de Xangô, isso. Ano do Sol, né? São todas informações para mostrar quem são as pessoas de verdade. E esse vírus está mostrando isso já. Né? A gente fala às vezes muito de uma macro política, fala lá do presidente, critica as ações e as informações que ele passa e mandando o povo ir para a rua e continuar a vida, e ele está fazendo isso por quê? Porque ele tem interesses escusos, ele tem interesses econômicos por trás. Mas aí se eu como doula também bato o pé e falo que a maternidade tem que me deixar entrar a qualquer custo, porque eu sou muito importante, porque a mulher precisa de mim, porque sem mim não vai dar certo, eu estou fazendo esse mesmo discurso, né? Só que para um outro lado. Então vamos repensar isso. Não quero criar inimizades, não estou aqui para apontar dedos, para criar inimizade com ninguém, muito pelo contrário, mas eu achei importante a gente vir conversar mais abertamente sobre isso e pensar. Os números não apontam pra gente um cenário bonito, não. No melhor das nossas ações, a gente já vai ter um cenário muito feio.
E eu espero de verdade que a gente não precise perder pessoas que a gente ama e não poder ir no velório delas para poder entender o perigoso e o quão grave é a situação. Porque é isso que está acontecendo, né? No resto dos países que não prestaram atenção, que colocaram outros interesses acima, né? Eles tiveram que aprender com a dor. E eu, de verdade, eu quero sair desse processo. Eu quero mesmo sair desse processo podendo encontrar vocês vivos. E podendo encontrar vocês vivos e felizes, sem ter perdido pessoas importantes da vida de vocês, né? E infelizmente muita gente vai perder. E agora está nas nossas mãos para que seja um número menor possível, né? Pensando que o menor possível é 40 mil. Ai, é isso, gente. Eu vou ler aqui alguma coisa, deixa eu ver se vocês mandaram alguma pergunta aqui nessa. Se tiver mandado na outra, manda aqui de novo se eu não tiver respondido, porque eu precisava vomitar essas palavras que estavam me fazendo, me angustiando mesmo. Aqui eu acho que era só uma pergunta de quem são as equipes de parto domiciliar, né? Não acho que tem uma outra equipe, isso. O que vocês querem saber, o que vocês querem conversar, eu tô disponível. A gente quer aprender pelo amor, né? Com amor e não pela dor. Como a Espanha, como a Itália, como Nova York, né? Hoje os números de Nova York ultrapassaram, dos Estados Unidos, na verdade, ultrapassaram o número de contaminados da China e da Itália. Né? Então, assim, estamos todas as nações sofrendo muito com isso, né? Não achem que é um problema do nosso umbigo, não. É um problema do umbigo do mundo. Então, vamos aproveitar, já que o mundo está tendo um tempinho para respirar, para sair do respirador dele. E, né, a gente está vendo como que a natureza tem se mostrado feliz com esse pouco... com essa diminuição nossa de interação no mundo, né? Como que está sendo diferente, como que a gente está vendo espécies de animais circulando, águas mais límpidas, céus mais límpidos, menos poluídos. Então, já que o mundo está tendo a chance de dar uma respiradinha, vamos aprender a respirar com a gente mesmo também, né? A gente fala desse macro todo e lembrar que o macro é formado de pequenos micros. Então, assim, cuidar da saúde da gente e cuidar das pessoas que a gente ama e cuidar do mundo, na verdade, né? Eu acho que, assim, é igual a história lá de falar que só mata velhinho, não tem problema, porque ia morrer mesmo, só mata gente doente que já estava doente mesmo, que podia morrer. Né? Vamos mudar um pouquinho isso, vamos parar para pensar, vamos rever o que a gente pode fazer para melhorar o mundo. E nesse momento, o que eu acredito que eu posso fazer para melhorar o mundo é continuar levando informação de qualidade. Não quero ser a chata e tenho me segurado nessas 2 últimas semanas de muito estudo para não ficar batendo na cara das pessoas para falar, pelo amor de Deus, você não está entendendo como que é grave, e falar dos números de óbitos e falar dos números de acamados e da falta de material e dos profissionais de saúde que estão na linha, na reta, né? Que estão tendo acesso o tempo inteiro a esse vírus, que estão trabalhando dia e noite para tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas, para salvar vidas. Vamos cuidar deles também, né? Para que a gente tenha menos doentes possíveis. Infelizmente, o processo só vai funcionar e a gente só vai conseguir sair tranquilos novamente na rua depois que a gente tiver pelo menos 70%, 80% da população contaminada já pelo vírus, sabendo que 70%, 80%, que grande parte desses 70%, 80% vai responder muito bem, né? Mas que esses 70%, 80% de contaminação
eles aconteçam diluído, porque aí os que não conseguirem lidar bem com isso, que o organismo não conseguir lidar bem, que a gente tenha pelo menos um leito para receber essas pessoas no hospital, que a gente tenha equipamentos de segurança para os profissionais prestarem essa assistência, que a gente tenha medicação disponível, que a gente tenha profissionais disponíveis para atender, né? A gente está vendo o caso lá de Nova York que comprou respirador manual. E aí a gente vai precisar de 5, 6 pessoas para cuidar de cada doente, para poder ficar revezando essa respiração para aquela pessoa que está ali acamada e entubada. Então, assim, não vamos deixar chegar nessa fase, por favor. Eu me coloco... Exatamente, essa pessoa que é idosa, ela é o amor de alguém, né? Ela é especial para alguém. Pré-natal, como que em relação às gestantes? Continua a assistência ao pré-natal. O que a gente tem visto é que algumas equipes estão seguindo algumas recomendações dadas. A gente não tem, em relação ao coronavírus, à pandemia, gente, a gente tem que pensar que a gente não tem nada que seja regra e que valha o tempo inteiro e que vai valer para sempre. Como é um vírus novo para a humanidade, com a interação no organismo humano, a gente sabe muito pouco dele ainda, a gente ainda está aprendendo com ele. Então as informações vão mudar e as condutas vão mudar e a gente vai ter que aprender a ser resiliente. Eu acho que resiliência é a palavra para as nossas vidas a partir de agora. Mas os pré-natais continuam, né? É importante fazer o pré-natal, então se você está gestante é importante. Se você tem um médico particular que está fazendo o seu pré-natal ou uma enfermeira obstetra, caso seja um pré-natal de baixo risco, entre em contato via telefone com eles, por mensagem, e a gente está bolando formas de dar essa assistência segura para vocês não ficarem sem pré-natal, sem exame, porque a gente precisa dessa assistência também, né? A gente tem que lembrar que o coronavírus tá aí, tá se espalhando e ele vai matar muita gente, mas as outras doenças continuam, né? E vão continuar matando. E isso é um grande problema também, porque os hospitais já são lotados sem coronavírus. E essas outras doenças vão continuar acontecendo, né? Vão ter pessoas que vão precisar de assistência hospitalar que não tenha ligação com o coronavírus. Então a gente mais uma vez tem que pensar, se eu estou bem, eu vou ficar em casa. Porque vai ter gente que não vai estar bem e vai precisar dessa vaga. Então também não é sair correndo para ir para o hospital. Ligue para o seu pré-natalista, converse com ele, tire dúvidas. Se você não faz um pré-natal particular, se você faz pelo SUS, pelo centro de saúde, converse com o ACS da sua equipe, né? Os ACS estão fazendo um trabalho importantíssimo na saúde, no Sistema Único de Saúde, sempre fizeram, mas agora a gente está vendo um trabalho de formiguinha incrível deles. Então converse com eles. O que a gente tem visto aqui, primeiro e segundo trimestre, a gente consegue espaçar um pouco as consultas, em 1 ou até 2 semanas as consultas, né, dependendo se for um pré-natal de baixo risco, e às vezes a gente consegue fazer consulta via vídeo, né? O Conselho de Enfermagem já liberou para a gente consultas por vídeo consultas. O de medicina também liberou, da psicologia, né? A maioria dos conselhos profissionais já liberaram essa modalidade. Então, quando a gente não precisa de exame físico nessa mulher, o ideal é que seja feita a consulta via internet, via vídeo. Mas, precisando, as consultas continuarão sendo presenciais para quem precisar, mas em espaçamentos maiores. No terceiro trimestre, a gente não consegue espaçar isso porque a gente precisa de um acompanhamento mais de perto. Mas também tem medidas que já estão sendo tomadas. Então, converse com o seu pré-natalista, porque a gente está tomando alguns caminhos. Sobre quem é daqui de Belo Horizonte e pretende ter bebê no Sofia Feldman, né? Porque a gente tem aqui uma galera que não vai ter condições ou que preferiu não investir em ter um médico particular.
Então, para essas pessoas, eu vou pedir também, mais uma vez, que conversem com os profissionais quando você tiver consulta marcada, né? Vá na consulta e converse sobre essa assistência. A gente já está vendo, né? O Sofia já passa por uma crise já há muitos anos, os hospitais públicos em geral, então a gente já está vendo esse desmanche da saúde pública já há muito tempo. Então esses hospitais já carecem de muita coisa já. A gente, né, tem visto campanhas a cada 2, 3 meses para o Sofia e para outros hospitais. Então, com o coronavírus, que a gente está precisando usar mais álcool, mais sabonete, mais luva, mais máscara, as coisas estão acabando ainda mais rápido. Então, conversar mesmo sobre esse tipo de assistência. Não acho que agora é o momento para todo mundo correr para ter parto domiciliar, então, né, principalmente se estiver no final da gestação, parto domiciliar nunca foi para ser fuga de parto hospitalar e não é para ser agora também. Não concordo, não acho que o caminho agora é todo mundo pare em casa, formar equipes de enfermeiros obstetras para assistir parto domiciliar sem experiência para isso, sem segurança para isso. Isso não é o caminho. A gente vai trazer outros problemas para somar nessa conta aí, se a gente fizer isso. Mas a gente tem como prestar assistência segura e as equipes, óbvio, que já trabalham com parto domiciliar e as mulheres que já desejavam, já pensavam na possibilidade e têm um pouco de tempo aí para frente antes do nascimento da DPP, eu acho que é um caminho assim para se pensar, mas não um caminho coletivo de agora vamos todo mundo, toda enfermeira obstetra vai montar uma equipe de parto domiciliar e toda mulher vai ganhar em casa. Não acho que é esse o caminho, não. É isso, os estudos continuam, as pesquisas continuam. Pode ser que tudo que eu tenha falado hoje, daqui uma semana, as evidências científicas mostrem outras coisas para a gente. E, na verdade, a gente sabe muito pouco, quase nada, desse vírus e de tudo de todas as implicações ainda que ele vai trazer para a gente. Mas o que a gente sabe é que distanciamento social faz toda a diferença. Por isso que a quarentena tem sido tão reforçada em todos os lugares, né? E a gente pensa assim na Coreia do Sul, que foi um lugar que está tendo uma resposta muito boa em relação ao coronavírus, só está sendo muito boa porque a gente, né? Porque lá eles tiveram um toque de recolher real, assim, é dentro da sua casa, daqui você não sai. Então, o que a gente sabe hoje, o que a evidência científica mostra hoje é que é seguro ficar em casa com menos pessoas possíveis à sua volta. E quarentena não é eu ficar em casa, mas ir na casa, né, ficar num apartamento, mas ir no apartamento vizinho ou no apartamento de baixo para tomar uma cerveja, né? Ou ficar em casa durante a semana porque eu estou trabalhando remotamente, eu posso fazer isso, mas aí no fim de semana eu vou na casa de uma amiga, né? Isso não é quarentena. Quarentena é em casa mesmo. É só sair para comprar alimento e para comprar remédio. E aí a gente, inclusive, tem muitos lugares que estão fazendo, né? A gente vê nesses posts, assim, que os prédios estão colocando nas fotos dos elevadores com os bilhetinhos, oferecendo para ir fazer compra coletiva, compra de remédio, muito para idosos, mas eu acho que a gente pode pensar isso de uma forma coletiva, mesmo para não idosos, né? Alguns bairros, algumas ruas já estão fazendo isso. Os vizinhos se comunicando pelo telefone, falando, olha, aqui em casa a gente vai precisar de comprar arroz, feijão e açúcar daqui 3 dias, porque vai acabar. E aí aqui na minha casa vai precisar de óleo. Aí na casa do outro vizinho vai precisar sair para comprar verdura. Então que uma pessoa só saia e tenta fazer essa compra coletiva, para a gente ter menos pessoas circulando. A gente tem muito material de como fazer a limpeza desses alimentos e das nossas roupas e dos nossos calçados na hora que chegar em casa também, né? Porque também essa uma pessoa que sai, é importante que ela se cuide quando ela voltar para casa, para ela não espalhar para as pessoas que estão lá em casa fazendo quarentena. Eu vou publicar durante a semana
algumas dicas em relação a isso. Vou buscar aqui para vocês algumas informações, mas é o que eu falei, a gente não tem desculpa agora para falar que é falta de informação, que a Quitenda eu não sabia, eu estava fazendo porque eu não sabia, né? A gente tem informação e tem muita informação boa circulando, e a gente é só olhar para o que está acontecendo com os países que começaram essa pandemia antes da gente, começaram o processo antes da gente. A gente precisa ser consciente. A gente precisa ser responsável. Então, aqui mais uma vez, é uma puxada de orelha para os profissionais e é uma puxada de orelha para cada um de nós, como pessoas, né? O que você pode fazer para melhorar? Eu já estou há 14 dias sem sair de casa. Confesso que para mim não é um grande problema, porque eu gosto de ficar em casa. Mas óbvio que ficar 14 dias no mesmo ambiente, com família, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente dá uma surtada e dá vontade de sair louco pela rua, correndo. Mas cada um faz a sua parte. Então é isso que eu tenho feito, e o que eu acho que pode ajudar também é vir trazer essas informações para vocês. Então eu peço encarecidamente, todos os nossos atos que a gente está tendo hoje, que a gente teve durante essa semana passada, a gente só vai ver as consequências daqui 2, 3 semanas. E vão ser consequências pesadas, já está mostrando, né? Os dados de anteontem para os dados de hoje já mostraram uma diferença muito grande. Imagina daqui 2 semanas como que isso não vai estar. Então não vamos esperar a gente chegar lá nesses dados para a gente mudar as coisas não, tá bom? Um beijo, gente, muito obrigada. Desculpa falar tanto na cabeça de vocês. A gente não conseguiu mesmo fazer a live conjunta. Gente, só uma coisa, eu tô vivendo um momento que, assim, quando eu venho aqui pra varanda e vejo as pessoas passando na rua, dá vontade de sair gritando e xingando elas, ou mandando elas pra casa. Mas aí a gente respira fundo, tenta manter a sanidade, a saúde mental, né? Que é difícil nesses momentos. Mas eu quero agradecer vocês, desculpa falar tanto na cabeça de vocês, desculpa não ter dado certo a live com a Lena, né? Ia ser muito interessante. A gente pensou em fazer essa live porque a gente tem conversado e as nossas conversas têm sido tão ricas de descobertas, de informações. Ela também está estudando muito, está pesquisando muito, e a gente às vezes aponta uma coisa que a outra ainda não tinha percebido, porque é isso que está acontecendo agora no mundo inteiro, né? A gente descobrindo coisas novas. E ia ser muito interessante, mas a gente vai marcar um outro dia, isso ainda vai acontecer. Se a gente não conseguir fazer coletivamente, a gente dá um jeito de fazer temas específicos para cada uma, e aí, sei lá, 2 vezes por semana a gente conversa com vocês separadamente, tá bom? Um beijo para vocês, se cuidem, cuidem da saúde física, da saúde mental de vocês. Não acho que vocês têm que parar de ver informações, não, mas eu acho que a gente tem que filtrar as informações e ver o que é de qualidade. Pesquisem para as gestantes. Tati, eu fico babando na sua barriga. Para todas as gestantes que estão aqui, não vou falar o nome de todo mundo, mas quem está aqui conversando com mais frequência, a Dani, a Tati, Monique, a gente está aqui enquanto profissional da assistência humanizada, a gente ainda está disponível para prestar toda a assistência. Não abram mão dos profissionais. Para quem está pagando equipe, se as equipes tirarem alguns profissionais, não abram mão de ter eles, mas vamos repensar como eles vão atuar, né? O que menos a gente precisa agora é de segregação. A gente precisa pensar coletivamente, trabalhar coletivamente para ter sucesso nisso tudo. Um beijo, bom parto para quem vai parir em breve. Para nós profissionais, né? Que a gente veja registros lindos da Monique, da Carol, das outras meninas que tiveram por aqui. Que a gente veja assistências importantes da Lena, da Camila, estava mais cedo. Vamos ver quem que é a doula que está aqui. Da Fernanda, querida. Fernanda Magalhães, que a gente veja muitas assistências maravilhosas de vocês, da enfermagem obstétrica também, dos médicos obstetras,
E vai ser a gente vai conseguir passar por isso. Diferentes, mudados. E espero que positivamente, e espero que aprendendo com amor e não com a dor. E muito obrigado por quem respondeu o questionário. Infelizmente, né, não sei se agora durante a live alguém respondeu, mas a gente não teve nenhuma interação de enfermeiros obstetras nas respostas, o que é muito triste, mas tivemos muita interação das doulas, das gestantes e de médicos obstetras. Então quero agradecer, assim, pelos que eu passei rápido olhando, eu vi pelo menos uns 20 nomes, assim, de médicos obstetras que responderam as questões, as pesquisas. E é isso, vamos trabalhar junto. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Toda vida importa, todo profissional é importante. E toda assistência vai fazer muita diferença. Um beijo, gente. Boa noite. E a gente vai continuando os estudos. Me coloco disponível para vocês para tirar dúvidas também, tá bom? Beijo.